Fé dentro do universo. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 163 a 167. E o vosso Deus é un Meseo con acento agudo Deus. Non há divindade digna de adoração exceto Ele, o máis clemente, o máis misericordioso. De fato, na criação dos C con acento agudo use da terra, en a alternancia da noite e do día, en os grandes navios que navegan pelo mar como que beneficia ás persoas, en o que Deus enviou dos C con acento agudo us de chuva, dando vida á terra a peo con acento agudo ese súa falta de vida e dispersando nela todo, tipo de criatura móvel, e súa direxao dos ventos e das nubens controladas entre o ceu e a terra xa os sinais para un pobo que usa a razao. E aínda, entre as persoas há aqueles que toman outros além de Deus como iguais a Ele. Eles os aman como deberían amar a Deus. Mas aqueles que crim sao máis fortes no amor a Deus. E se apenas aqueles que errarán considerasem que cuando virem o castigo, eles estará o certos de que todo o poder pertence a Deus e que Deus é severo no castigo. E eles deben considerar que cuando aqueles que forán seguidos se desasociarem daqueles que os seguirán, e eles todos virem a punisao, e cortados deles está os lazos de relacionamento. Aqueles que seguirán dirao, se ao menos tivésemos outra chance na vida mundana, para que pudésemos nos desasociar deles, así como eles se desasociarán de nós. Así, a la LH mostrará súas asoes como arrependimentos sobre eles. E eles nunca sairão do fogo. O Islã ensina à humanidade que o único a quem devem obedecer em todas as situações é seu Criador e sustentador, Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 163. E o vosso Deus é un Meseo con acento agudo Deus. Non há divindade digna de adoração exceto Ele. Na realidade, quem quer que alguém obedeça, modelando assim sua vida, é o que ele adora, mesmo que alegue não acreditar em nenhuma divindade. Os humanos foram criados de uma forma em que devem obedecer e seguir algo. Seja esse algo outras pessoas, mídia social, moda, cultura ou até mesmo seus próprios desejos. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 43. Você viu aquele que toma como Deus o seu próprio desejo. O que ou quem uma pessoa obedece e segue, é quem ela adora. Portanto, os muçulmanos devem apoiar sua declaração verbal de fé com ações, obedecendo sinceramente a Alá, o Exaltado, em todas as situações, acima de todas as outras coisas. Isso envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Aquele que se comporta dessa maneira, receberá paz de espírito e sucesso do mais misericordioso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 163. E o vosso Deus é un Meseo con acento agudo Deus. Non há divindade digna de adoração exceto Ele, o máis compasivo, o máis misericordioso. E capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o ben, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e LH daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Enquanto isso, aquele que rejeita a unicidade de Alá, o Exaltado, e em vez disso obedece e adora outras coisas, será privado da misericórdia necessária para obter paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, mesmo que possua o mundo inteiro e experimente momentos de diversão e entretenimento, pois ninguém pode escapar do controle e autoridade de Alá, o Exaltado. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam un pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste.
e assim serás esquecido neste dia. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 163. E o vosso Deus é únese com acento agudo Deus. Depois de discutir a desobediência dos filhos de Israel e sua punição nos versos anteriores, embora eles alegassem ser os amados de Alá, o Exaltado, Alá, o Exaltado, deixa claro que o mesmo Deus que puniu os filhos de Israel por sua desobediência, também punirá qualquer outra comunidade, como a comunidade muçulmana, se eles persistirem em sua desobediência também, pois as regras e tradições de Alá, o Exaltado, são universais para cada comunidade. Capítulo 33 Al-Ahzab, verso 62. Este é o caminho estabelecido por Alá para aqueles que se foram antes, e você não encontrará no caminho de Alá nenhuma mudança. Os muçulmanos devem, portanto, evitar a atitude equivocada de acreditar que são superiores às nações anteriores, comportando-se como se as regras de Alá, o Exaltado, não se aplicassem a eles, pois isso leva a um pensamento positivo em Alá, o Exaltado, não a esperança em sua misericórdia. A esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, está sempre ligada à sua obediência sincera, pela qual alguém se esforça para usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que lhe agradem, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, então espera que Alá, o Exaltado, lhe conceda misericórdia e perdão em ambos os mundos. Enquanto isso, o pensador positivo persiste na desobediência de Alá, o Exaltado, enquanto acredita que Alá, o Exaltado, lhe concederá misericórdia e perdão em ambos os mundos, simplesmente porque ele verbalmente afirma ser muçulmano. Essa diferença entre esperança e pensamento positivo foi discutida em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2459. A tradição de Alá, o Exaltado, de punir aqueles que persistem em sua desobediência, nunca mudou para nenhuma comunidade no passado, nem mudará para a nação muçulmana. Pensar de outra forma só leva a pensamentos positivos e punição em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 163. E o vosso Deus é únese com acento agudo Deus. Não há divindade digna de adoração exceto Ele, o mais compassivo, o mais misericordioso. Este versículo também indica que, como a razão para criar a criação é conceder misericórdia a eles, obter essa misericórdia é mais fácil do que obter a ira e a ira de Alá, o Exaltado. Ou seja, cada pessoa tem a capacidade de ganhar a misericórdia de Alá, o Exaltado, para obter paz de espírito em ambos os mundos, pois requer apenas que se use as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Alá, o Exaltado, então explica alguns sinais dentro do universo que indicam claramente sua unicidade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 163 a 164. E o vosso Deus é únese com acento agudo Deus. Não há divindade digna de adoração exceto Ele, o mais compassivo, o mais misericordioso. De fato, na criação dos com acento agudo use da terra. Quando se observa a criação dos céus e da terra, e os incontáveis sistemas perfeitamente equilibrados, fica claro que há apenas um que criou e sustenta o universo. Por exemplo, a distância perfeita do Sol da Terra é um sinal claro, pois a Terra não seria habitável se o Sol estivesse um pouco mais perto ou mais longe dela. Da mesma forma, a Terra foi criada de tal forma que cria uma atmosfera equilibrada e pura que permite que a vida prospere nela. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. E a alternância da noite e do dia. Os tempos perfeitos dos dias e noites, e suas durações variadas ao longo do ano, permitem que as pessoas obtenham o máximo benefício deles. Se os dias fossem mais longos, as pessoas ficariam exaustas com as longas horas. Se as noites fossem mais longas, as pessoas não teriam tempo suficiente para ganhar a vida e outras coisas úteis, como conhecimento. Se as noites fossem mais curtas, as pessoas não seriam capazes de descansar o suficiente para obter saúde ideal.
Mudanças na duração do dia e das noites também afetariam as colheitas, o que teria um impacto prejudicial na provisão de pessoas e animais. O fato de que os dias e noites e outros sistemas equilibrados dentro do universo operam em perfeita harmonia também indica claramente a unicidade de Alá, o Exaltado, pois vários deuses desejariam coisas diferentes, o que levaria ao caos dentro do universo. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Se jubesen eles isto et noste con acento agudo us en a terra, Deus e Salem de Alá, ambos teriam sido arruinados. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 164. E os grandes navios que navegam pelo mar como aquilo que beneficia as pessoas, e o que Deus enviou doste con acento agudo us como chuva. Quando se observa o ciclo perfeitamente equilibrado da água, isso também indica claramente um Criador. A água do mar evapora, sobe e então se condensa para produzir chuva ácida que desce sobre as montanhas. Essas montanhas neutralizam a chuva ácida para que pessoas e animais possam utilizá-la. Se houvesse alguma mudança neste sistema perfeitamente equilibrado, isso levaria ao desastre para pessoas e animais na Terra. O sal no mar impede que as criaturas mortas dentro do oceano o contaminem. Se o oceano fosse contaminado, a vida marinha não seria possível, e a impureza dos oceanos sobrecarregaria a vida em terra também. A água dentro dos oceanos e mares foi criada de tal forma que a vida marinha pode prosperar dentro dela, enquanto navios pesados podem navegar sobre ela. Se a composição da água fosse ligeiramente diferente, ocorreria um desequilíbrio que faria com que a vida marinha prosperasse dentro da água ou permitisse que navios navegassem sobre ela, mas ambos não seriam possíveis ao mesmo tempo. Até hoje, o transporte marítimo ainda é a forma mais comumente usada para transportar mercadorias em todo o mundo. Esse equilíbrio perfeito é, portanto, essencial para a vida na Terra. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 164. E o que Deus enviou doste con acento agudo use em forma de chuva, dando vida à terra depois de sua falta de vida. Negar a possibilidade de os humanos serem ressuscitados no dia do juízo é uma afirmação estranha quando há muitos exemplos de ressurreição que ocorrem ao longo dos dias, meses e anos. Por exemplo, Alá, o Exaltado, usa a chuva para dar vida a uma terra morta e estéril e faz com que uma semente morta brote viva para prover a criação. Da mesma forma, Alá, o Exaltado, pode e dará vida à semente morta chamada humana, que está enterrada na terra, como a semente morta que brota para a vida. A mudança das estações mostra claramente a ressurreição. Por exemplo, durante o inverno as folhas das árvores morrem e caem, e a árvore parece sem vida. Mas durante outras estações, as folhas crescem novamente, e a árvore parece cheia de vida. O ciclo de sono-vigília de todas as criaturas é outro exemplo de ressurreição. O sono é irmão da morte, pois os sentidos do adormecido são cortados. Alá, o Exaltado, então devolve a alma de uma pessoa a ela, se ela estiver destinada a viver, dando assim vida à pessoa adormecida mais uma vez. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 42. Alá toma as almas no momento de sua morte, e aquelas que não morrem ele toma durante seu sono. Então ele guarda aquelas para as quais ele decretou a morte, e libera as outras por um termo especificado. De fato, nisso há sinais para um povo que dá atenção. Refletir sobre esses exemplos e muitos outros indica claramente a possibilidade da ressurreição final no dia do juízo. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 164. E dispersando nele todo tipo de criatura móvel. A evolução é uma forma de mutação, que por sua natureza é imperfeita. Mas quando alguém observa as inúmeras espécies, descobre que elas foram criadas de uma forma perfeitamente equilibrada para que possam prosperar no ambiente em que vivem. Por exemplo, o camelo foi projetado para suportar altas temperaturas e passar longos períodos de tempo sem a necessidade de beber água. Eles são perfeitamente projetados para a vida no deserto.
Capítulo 88 Al-Ghashiyah, versículo 17. Entao eles não olham para os camelos, como eles são criados. A cabra foi projetada de uma forma tão perfeita que as impurezas dentro de seu corpo são perfeitamente separadas do leite que ela produz. Qualquer mistura dos dois tornaria o leite intragável. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 66. E de fato, para voces no pastoreio de gado há uma lição. Nos eleaches damos de beber do que está en mesuas barrigas. Entre excresao e sangue, leite puro, palatável para os bebedores. Cada espécie recebeu um tempo de vida específico que impede que uma espécie supere as outras. Por exemplo, as moscas têm um tempo de vida muito curto, de 3 a 4 semanas, e põem até 500 ovos. Se seu tempo de vida fosse maior, a população de moscas se tornaria desproporcional e as faria sobrepujar todas as outras espécies neste mundo. Enquanto outras criaturas que têm um tempo de vida muito longo têm a capacidade de produzir apenas alguns descendentes. Novamente, isso permite que sua população seja moderada. Tudo isso não pode ser um acidente, nem o processo de evolução pode explicar isso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. E sua direção dos ventos e das nuvens controladas entre o céu e a terra. Os ventos são essenciais para a polinização pelo vento, que permite que as plantações, plantas e árvores se reproduzam. Antigamente, o vento era essencial para as viagens marítimas, que até hoje é o principal meio de transporte de mercadorias pelo mundo. Os ventos são necessários para mover as nuvens de chuva para locais específicos, a fim de fornecer água para a criação, algo sem o qual elas não podem viver. Um sistema perfeitamente equilibrado de ventos é observado na Terra, pois a falta de ventos levaria ao caos para a criação, e um aumento nos ventos também leva ao caos para a criação. Da mesma forma, a chuva também é perfeitamente equilibrada, pois pouca chuva leva a secas e fome, e muita chuva leva a inundações em massa. Capítulo 23 Al-Mu'minun, versículo 18. E enviamos chuva do céu em quantidade medida, e a depositamos na terra. E de fato somos capazes de tirá-la. Este sistema perfeitamente equilibrado não pode ser aleatório e mostra claramente a mão do Criador. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. De fato, na criação dos C con acento agudo use da terra, en a alternancia da noite e do día, en os grandes navios que navegan pelo mar como aquilo que beneficia as pessoas, en o que Deus enviou dos C con acento agudo us de chuva, dando vida a terra a peo con acento agudo ese súa falta de vida e dispersando nela todo, tipo de criatura en movimento, e súa direção dos ventos e das nuvens controladas entre o céu e a terra são os sinais para um povo que usa a razão. Aquele que reflete sobre todos esses sistemas perfeitamente equilibrados não pode negar logicamente a existência de um único Criador que tem poder sobre todas as coisas. Além disso, quando alguém observa esses sistemas perfeitamente equilibrados e outros dentro da criação dos céus e da terra, eles notarão uma coisa importante que não está equilibrada, a saber, as ações das pessoas. O praticante do bem não recebe sua recompensa total neste mundo, e o praticante do mal não recebe sua punição total, mesmo que seja punido por um governo. É lógico entender que o único Criador, Alá, o Exaltado, que equilibrou todos os outros sistemas dentro deste universo, um dia também equilibrará as ações das pessoas, a principal coisa desequilibrada neste mundo. Para que esse equilíbrio de ações ocorra, as ações das pessoas devem chegar ao fim primeiro. Este é o dia do julgamento, quando as ações das pessoas serão julgadas e equilibradas para sempre. Mas aqueles que já se decidiram a usar as bênçãos que lhes foram concedidas de acordo com seus próprios desejos, e vivem por um código de conduta que se adequa aos seus desejos, ou aos desejos dos outros, não apreciarão, nem serão afetados pelos sinais dentro do universo que indicam claramente a unicidade de Alá, o Exaltado, a importância de obedecê-lo sinceramente, e o inevitável dia do julgamento.
Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 164 a 165. Saosinais para um povo que usa a razão. E ainda, entre o povo há aqueles que tomam outros além de Alá como iguais a ele. Eles os amam como deveriam amar Alá. Quando alguém falha em prestar atenção aos sinais dentro do universo e aqueles discutidos dentro dos ensinamentos islâmicos, então eles inevitavelmente obedecerão e adorarão coisas além de Alá, o Exaltado, como seus próprios desejos, mídia social, moda, cultura e pessoas. Isso fará com que eles usem mal as bênçãos que lhes foram concedidas, o que só leva a miséria, estresse e problemas em ambos os mundos, mesmo que possuam um mundo inteiro e experimentem momentos de diversão e entretenimento. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam um pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolheremos, isto é, o ressuscitaremos, cego no dia da ressurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegarão a ti os nossos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste. E assim serás esquecido neste dia. Somente aqueles que atualizam sua fé ao prestar atenção aos sinais dentro do universo que indicam a importância de obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, o farão. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 165. Mas aqueles que são mais fortes no amor a Alá. Eles se esforçarão para provar sua fé por meio de ações, o que envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Eles se comportam dessa maneira mesmo quando seus desejos são contrariados pelos ensinamentos islâmicos, pois sabem que fazer isso é o melhor para eles. Eles se comportam como o paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, sabendo que é o melhor para eles, apesar do fato de que lhes são prescritos medicamentos amargos e um plano de dieta rigoroso. Como resultado, eles receberão paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, mesmo que não possuam muitas coisas, como riqueza. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 165. E ainda, entre os povos há aqueles que tomam outros além de Alá como iguais a ele. Eles os amam como deveriam amar a Alá. Mas aqueles que são mais fortes no amor a Alá. O povo do livro tomou seus estudiosos como senhores, obedecendo-os sem questionar e tomando suas opiniões como palavras e comandos de Alá, o Exaltado. Capítulo 9 em Taubá, versículo 31. Eles, o povo do livro, tomarão seus estudiosos emonies como senhores, além de Alá. Infelizmente, isso ocorre frequentemente entre os muçulmanos que seguem e imitam cegamente seus professores espirituais e os exercícios espirituais que eles ordenam, em vez de aderir ao caminho ordenado por Alá, o Exaltado, o caminho do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice profeta Muhammad que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se você ama a Alá, então siga-me. Assim Alá o amará e perdoará seus pecados. Um muçulmano deve evitar se comportar como gado, e em vez disso, usar o bom senso que lhe foi concedido para estudar e aprender os ensinamentos das duas fontes de orientação, o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em vez de seguir cegamente pessoas que parecem justas. Na verdade, quanto mais alguém segue e obedece a outras fontes de conhecimento religioso, menos seguirá e obedecerá às duas fontes de orientação, o que, por sua vez, leva à desorientação.
É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4606, que qualquer assunto que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação será rejeitado por Alá, o Exaltado. Alá, o Exaltado, então adverte aqueles que o desobedecem, por mau uso das bênçãos que lhes foram concedidas, que eles nunca serão capazes de escapar das consequências de suas ações neste mundo ou no próximo, pois Alá, o Exaltado, controla todas as coisas, incluindo seus corações espirituais, a morada da paz da mente. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 165. E se aqueles que cometerán injusticias considerasen iso, quando visemo castigo, estarían certos de que todo o poder pertence a Alá e que Alá é severo no castigo. Como mencionado anteriormente, essa punição começará neste mundo, onde as próprias coisas mundanas que alguém possui se tornam uma fonte de estresse, miséria e problemas para eles. Eles passarão de um estresse para o outro e levarão uma vida sombria e restrita, mesmo que experimentem momentos de diversão e entretenimento. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Entao que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Por causa de sua negligência, eles não serão capazes de conectar a razão de sua depressão e miséria com sua desobediência a Alá, o Exaltado. Como resultado, eles culparam as coisas erradas em suas vidas, como os poucos bons amigos e parentes que possuem. Isso fará com que eles removam esses bons elementos de suas vidas, o que, por sua vez, só leva a mais miséria e estresse para eles. E o que os aguarda na outra vida é ainda mais amargo e desastroso. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no día da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fixeste cego, enquanto eu estaba uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. E capítulo 2 Al-Baqara, versículo 165. E se aqueles que cometerán injusticias considerasen iso, quando visemo castigo, estarían certos de que todo o poder pertence a Alá e que Alá é severo no castigo. No além, sua punição, estresse e angústia os levarão a culpar aqueles que os desencaminharam neste mundo, aqueles que eles tomaram como modelos e obedeceram em todas as situações. Mas isso não será aceito deles e eles não serão capazes de transferir a culpa para os outros, pois cada pessoa é responsável por suas próprias ações. Na verdade, até mesmo o diabo anunciará essa verdade no dia do julgamento, destruindo assim as esperanças dos malfeitores de escapar das consequências de suas próprias ações, ao culpá-lo. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 22. E Satanás dirá quando o assunto estiver concluído. De fato, Alá havia prometido a voces a promesa da verdade. E eu prometi a voces, mas eu os traí. Mas eu não tiña autoridade sobre voces exceto que eu os convidei e voces responderán a min. Entao não me culpem, mas culpem a si mesmos. Seu estresse e angústia só aumentarão quando eles observarem como aqueles que os apoiaram em seus caminhos equivocados durante suas vidas na terra, amigos e parentes, se dissociarão deles, pois não desejam compartilhar de sua punição. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 166. Eles devem considerar que quando aqueles que forán seguidos se desasocian daqueles que os seguirán, eles todos veem o castigo e cortados deles está os laços de relacionamento. Somente aqueles que acompanham pessoas boas neste mundo se beneficiarão de suas companhias em ambos os mundos. As pessoas que os encorajam a obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradam a ele, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67. Os amigos íntimos naquele dia serão inimigos uns dos outros exceto os justos.
Os únicos laços que permanecerão firmes e contarão a favor de alguém no dia do juízo são os laços forjados na obediência a Alá, o Exaltado, sejam esses laços com pessoas boas, o Alcorão Sagrado ou boas ações. Deve-se, portanto, concentrar-se em forjar laços de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, para que obtenham paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Capítulo 5 Al-Maida, versículos 15 e 16. Llegó a voces de Alá un libro claro e luminoso, pelo cual Alá guía a aqueles que buscan súa satisfasao para os camiños da paz e os tira das trevas para a luz, por súa permisao e os guía para un camiño reto. Mas aqueles que escolhem o caminho da desorientação e obedecem e adoram outros que não Alá, o Exaltado, eventualmente enfrentarão o inevitável dia do julgamento, quando não lhes será concedida uma segunda chance de reformar seu comportamento. Eles ficarão com arrependimentos que não os ajudarão em nada. Na verdade, seus arrependimentos só aumentarão sua angústia e estresse. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 167. Aqueles que seguirán dirão: se ao menos tivésemos outra chance na vida mundana para que pudésemos nos desasociar deles, así como eles se desasociarán de nós. Así, Alá LH mostrará seus feitos como arrependimentos sobre eles. E eles nunca sairão do fogo. Os muçulmanos devem, portanto, aproveitar as inúmeras oportunidades de reformar seu comportamento neste mundo antes que seu tempo acabe. Eles devem se esforçar para utilizar todo o seu tempo e recursos para que os dediquem de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, e evitar obedecer e adorar todas as outras coisas, como mídia social, pessoas, moda, cultura e seus próprios desejos, para que obtenham paz de espírito e sucesso em ambos os mundos e escapem de uma vida sombria e restrita neste mundo e da punição e arrependimento inimagináveis do além. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.